Bom, eu já falei aqui nas redes que a seleção brasileira de futebol acabou. E até hoje eu não via nenhuma perspectiva de mudança. Hoje me acendeu um fio de esperança por conta de uma entrevista do novo treinador, o Dorival Júnior. Primeiro, eu quero falar por quais razões que eu acho que o futebol brasileiro acabou. Isso aqui virou um negócio de bilhões de reais, bilhões de dólares. Nossos jogadores viraram estrelas, celebridades, com muito poder econômico. E lamento dizer aqui um bando de babacas. O mais recente deles, o Neymar. Existe cara mais patético que esse? Mas isso não começou com ele. Isso começou com o Romário. A partir do Romário, a seleção passou a ter dono. A questão com o Romário é que ele ganhou os títulos com a seleção e caras como eu ficamos falando para as paredes, né? O Romário era aquele cara completamente antiprofissional, mas que calava a boca dos seus críticos com títulos e gols decisivos e lindos. Era antiprofissional? Era. Não sei se vocês lembram, mas criaram até uma música, um jingle para ele. Treinar para quê? Dizia a música. Fora as sacanagens que ele fazia, mulheres na concentração, noitadas antes dos jogos. E eu sempre critiquei esse tipo de comportamento porque, paralelamente a isso, a perpetuação desse tipo de postura, o futebol mundial avançava. E logo, logo a gente perderia a hegemonia mundial. Sim, porque esse tipo de comportamento para um atleta de alto rendimento é fatal para o futebol, não para ele. Porque o dinheiro que esses caras ganham confundem o imaginário das pessoas, que no geral, num país subdesenvolvido como o nosso, com diferença social gigante, ter dinheiro é sinônimo de sucesso. O comportamento antiprofissional do Romário virou marca das gerações futuras. Até hoje você vê vídeos virais de ex-jogadores se vangloriando de terem sido antiprofissionais. É só olhar as redes sociais aí, Vampeta, o próprio Romário, o Ronaldo Fenômeno e mais um monte de pé de rato, como diz o craque Neto. Esses dias eu vi o Kaká contando uma história, quando estava no Real Madrid, que o técnico perguntou, o Ancelotti, perguntou para o Ronaldo Fenômeno: você conhece os zagueiros do time que a gente vai enfrentar amanhã? Ele respondeu: não, mas eles me conhecem. Isso foi num podcast. A hora que o Kaká contou essa história, todo mundo riu. Que engraçado. Que coisa mais ridícula do que isso para um atleta de alto rendimento? Isso se chama soberba. E foi essa soberba que nos fez chegar até aqui. Nós estamos em 6º lugar no nosso grupo das eliminatórias. Perdemos para a Venezuela esses dias. O presidente da CBF foi afastado. Conseguiu voltar por ordem da justiça. Anunciaram o Ancelotti como técnico. O cara já falou que não vem. Colocaram o Fernando Diniz, um técnico razoável. Digamos que de razoável para bom. Mas que nos levaria ao fracasso total. Sabe por quê? Porque o dono da seleção mandaria nele. Mandaria não, já estava mandando. O Jorge Jesus encostou o Neymar lá na Arábia. Está fora de forma. Jogador fora de forma no futebol de hoje vai se machucar, não demora muito, porque o rendimento tem que ser de nível elevadíssimo. Mas o menino Ney disse que queria jogar. E o coitado do Fernando Diniz, né, que até então era interino, deixou. Claro, né? Bom, mas acho que a gente tem uma luz no fim do túnel. A vida é engraçada mesmo, né? Logo no início da carreira do Neymar, quando ele ainda estava no Santos Futebol Clube, mas já era uma promessa gigante, ele teve um ataque de estrelismo num jogo. Ele queria bater o pênalti e o treinador mandou outro cara bater. Ele xingou o treinador, desrespeitou o cara na frente de todo mundo. O treinador do outro time, o René Simões, saiu em defesa do colega. Disse que o Santos estava criando um monstro. Para piorar, o Santos deu razão para o Neymar e demitiu o treinador na época. E sabe quem era o treinador? Dorival Júnior. Esse que assumiu a seleção esses dias. Eu não acho que o Dorival vai se vingar do Neymar, não é isso, não se trata disso, claro que não. O cara é um baita profissional, mas ele tem uma vantagem que eu acho que só ele teria,
que é conhecer o Neymar desde que ele era um pivete, uma promessa. Portanto, ele não tem medo do Neymar. Na entrevista que ele deu assim que assumiu a seleção, ele disse: não tenho nada contra o Neymar, aliás, quero contar com ele. Ele recuperado, em condições e focado, é muito importante para a seleção. Percebam que ele condicionou a vinda do Neymar a essas condições, recuperado, em condições e focado. Eu, particularmente, não acho que ele se recupere. Ele operou e estava no navio esses dias dançando funk, né? Não acho que ele volta a ter condições de jogar em alto nível, e muito menos que ele terá foco, porque ele acha que é o deus do futebol, tá? A ponto de jogar a seleção brasileira e a sua camisa amarelinha contra a maioria do povo brasileiro, apoiando o maior carrasco do nosso povo nas últimas eleições. Como é que um cara desse vai ter foco? Foco exige, acima de tudo, humildade, e isso passou longe do que se tornou esse rapaz. Acho ele muito mais útil para a seleção como exemplo do que não deve ser um ídolo, um camisa 10. Concorda comigo? Comente aí, compartilhe esse vídeo. Discorda? Aguarda mais 72 horas e vai chorar na cama que é quente.